Saiba que as mulheres podem ter de forma natural bons resultados em termos de hipertrofia. Porém, o processo é diferente, pois há inúmeras diferenças entre mulheres e homens, isso quando falamos em desenvolvimento de massa muscular. E através disso, é fundamental adaptar e buscar estratégias específicas. As mulheres precisam de um treino que otimize a sua questão hormonal, pois tem menos secreção de testosterona, um dos principais hormônios anabólicos do corpo. Isso faz com que a hipertrofia feminina seja mais difícil, mas isso não é motivo para desculpas, pois com um treino adequado e uma dieta personalizada, você, mulher, pode sim ter excelentes resultados com o seu treino. E sou Danilo Delosa e nesse vídeo vou te dar dicas de como otimizar os resultados para alcançar a hipertrofia. Então, fica aí que depois da vinheta eu te falo. Algumas mulheres não gostam e nem sequer treinam os membros superiores como deveriam ser treinados. E saiba que com isso a síntese proteica é totalmente prejudicada, pois o corpo é uma totalidade e não um amontoado de partes. Então, se uma parte é treinada e a outra não, temos uma redução considerável na qualidade do treino e os resultados ficam longe do desejável. E nesse sentido, é fundamental que você treine os membros superiores também, por mais que não goste. Isso irá otimizar os resultados do seu treino de hipertrofia como um todo. É muito comum as mulheres que não treinam com cargas mais altas, ou no caso não fazem treino de força, ter aquela justificativa de que querem apenas definir. Saiba que para conseguir a definição muscular, precisamos de músculos hipertrofiados, concorda? E sem os músculos hipertrofiados, não há como ter definição. Por isso, é fundamental que em seu treino haja uma alternância de estímulos. E na prática, significa que em certos momentos, você precisa sim de cargas mais altas e menos repetições. Ou seja, um treino focado em força. E caso contrário, chegará um ponto onde o seu corpo irá parar o seu processo de adaptação, pois os estímulos são sempre iguais. Lembre-se que a hipertrofia é um processo de adaptação. Então, para que haja uma adaptação, precisamos de um estímulo que seja diferente do que o corpo está acostumado. E é necessário que exista uma variação de estímulos. E uma das formas de fazer isso é mudar os exercícios e a ordem dos mesmos. Entenda que isso irá impactar diretamente na forma como o estímulo acontece. E apenas mudando a ordem dos exercícios, irá existir uma mudança no estímulo. Isso se acompanhado de uma dieta personalizada, irá te gerar hipertrofia. E é fato que as pessoas têm dificuldade em trabalhar com as variáveis de treinamento por dois motivos. Primeiro, não ter o conhecimento suficiente e o segundo, de não ter um profissional capacitado para te orientar, que no caso é um personal trainer. Entenda que quando se monta uma periodização de treinamento que junto com uma dieta são os principais fatores para você ter resultados contínuos na musculação, pois isso evita de ocorrer uma estagnação, algo muito comum de se ver por aí, que é quando a pessoa tem poucos resultados no começo e depois parece que pausa e não vê mais progresso nenhum. E pela falta de conhecimento, a pessoa acaba gastando muito dinheiro à toa, achando que se encher de suplementos, sendo que alguns deles bem inúteis ou até fora do objetivo, achando que isso irá resolver o problema. Entenda que ninguém precisa perder saúde, tempo e nem dinheiro. E a melhor solução para isso é você procurar um bom profissional. Só para você ter uma ideia, uma consulta ao nutricionista esportivo, no caso o Leonardo Lima,
Colocando isso na ponta do lápis, você não tem ideia de quanto irá economizar tendo uma direção, que é uma dieta bem estruturada e personalizada. E só assim vai perceber que fez um ótimo investimento. Saiba que uma das formas mais usadas de mensurar a carga de todo o treino é a sua falha concêntrica. E basicamente ela consiste em realizar um determinado exercício até que não haja mais possibilidade de vencer a resistência. E este é um estado momentâneo que após o descanso de 30 segundos a 1 minuto já estará diluído. Porém, com a execução do exercício, os músculos não conseguem mais vencer a carga. É sinal que chegamos em um ponto de alta intensidade. Por isso, a falha concêntrica é muito usada em treinos para hipertrofia. E se você for um iniciante, lembre-se que esse não é um método indicado para você. Como seus músculos ainda não têm a técnica adequada do movimento, você irá falhar antes que o seu músculo esteja fadigado. E isso vai prejudicar a execução do mesmo. Então, utilize a falha concêntrica apenas se for bem treinada e com um acompanhamento de um bom profissional. Afinal, movimentos como agachamento, por exemplo, podem ser perigosos se utilizados até a falha concêntrica sem a ajuda de um bom profissional. Isso aqui é essencial. Saiba que a água é fundamental para que você tenha um aumento na síntese de proteínas. Portanto, é fundamental que em seu dia a dia você beba bastante água. Mas não adianta tomar muita água em um momento do dia e depois ficar o resto do dia sem beber água. A hidratação tem que ser constante e bem distribuída ao longo do seu dia. E se você tem dificuldades em realizar um determinado movimento ou sente músculos que não deveriam ser ativados, fadigando, procure melhorar primeiro a sua execução. Por exemplo, se você sente os músculos lombares fadigando antes das coxas durante o agachamento, a sua execução é ruim. Melhore primeiro a execução e depois use a carga. Essa regra continua valendo sempre. O peso usado não pode de maneira alguma prejudicar a execução dos seus movimentos. E entenda que realizar treinos mais intensos são fundamentais, mas devem ser feitos com algum cuidado, pois uma iniciante, por exemplo, não terá o condicionamento e nem a estrutura muscular para ter um treino altamente intenso. Ela vai cansar antes de estar bem treinada, além de correr o risco de sofrer alguma lesão. Por isso, é interessante, em alguns momentos, usar um treino com um pouco mais de volume, principalmente no início dos treinos, quando ainda precisamos adaptar o organismo. E coloca uma coisa na sua cabeça. Se você quer hipertrofia, precisa ter disciplina e treinar. Lembre-se que você, mulher, tem menos mecanismos hipertróficos em seu metabolismo. Então você precisa treinar para ter resultados. De 4 a 6 vezes por semana é o ideal para ter bons resultados, sempre salientando que há fatores individuais que devem ser levados em conta, no caso, a sua individualidade biológica. E aproveita, já deixa seu comentário aqui abaixo falando o que achou do vídeo. E também inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e isso é só o começo.